Muito bem, pessoal, prosseguindo então o estudo sobre os princípios do direito urbanístico brasileiro, nós estávamos falando na última aula sobre o princípio da função social da propriedade, princípio fundamental do direito urbanístico brasileiro, princípio da função social da propriedade. Veja, a Constituição Federal diz expressamente, como a gente já viu, né, que a propriedade cumpre sua função social quando atende às exigências do plano diretor municipal. Então, é o plano diretor municipal que fixa coeficientes de aproveitamento mínimo para o imóvel. Então, o proprietário é obrigado a dar ao seu imóvel um coeficiente de aproveitamento mínimo conforme os parâmetros previstos no plano diretor. Então, cumprir a função social da propriedade é atender esses coeficientes de aproveitamento mínimo previstos na lei que institui o plano diretor municipal. Certo? É muito importante que isso seja previsto, né, no plano diretor, para que o município, o poder público municipal, consiga atingir as finalidades previstas no plano. Então, se o poder público tem um plano para a cidade, né, criou um planejamento para o crescimento urbano, para executar esse planejamento, ele precisa utilizar essa ferramenta de impor ao proprietário uma utilização mínima para a sua propriedade. Então, se o poder público quer adensar, construir maior índice construtivo em áreas dotadas de boa infraestrutura de transporte, por exemplo, vamos supor que essa seja uma diretriz do plano. Aumentar o aproveitamento, né, ou a densidade construtiva, prédios mais altos em corredores da cidade onde exista uma boa infraestrutura de transporte. Então ele coloca um coeficiente de aproveitamento mínimo mais alto, impondo ao proprietário a maior utilização da sua propriedade. Tá? Tudo isso é possível em razão da incidência do princípio da função social da propriedade no direito brasileiro, previsto, como a gente viu, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 23, artigo 170, inciso 3, artigo 182, parágrafo 2º da Constituição Federal. Tá? Então, como eu disse, a lei que institui o plano diretor fixa esses coeficientes de aproveitamento mínimo. Então, é um parâmetro objetivo, matemático, previsto na lei que institui o plano diretor e nos seus anexos. Né? Então, para cada área da cidade, o poder público pode fixar, via plano diretor, um índice de aproveitamento mínimo aos imóveis que se encontram naquele perímetro. Então, se eu tenho um imóvel situado numa área central da cidade, o coeficiente de aproveitamento mínimo provavelmente será mais alto. O Estado vai exigir que eu construa mais naquela área, porque é uma área central da cidade, dotada de boa infraestrutura. Então, se o coeficiente de aproveitamento, por exemplo, é igual a 3, igual a 4, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, o coeficiente de aproveitamento igual a 4, eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 4, eu tenho que construir, no mínimo, 4.000 metros. Então tem que ter, no mínimo, 4.000 metros de área edificada. Porque 4.000 sobre 1.000 é igual a 4. Se o coeficiente de aproveitamento mínimo for igual a 3, se eu tenho um terreno de 1.000 metros quadrados, eu tenho que construir, no mínimo, 3.000 metros quadrados. Vou ter que ter, no mínimo, 3.000 metros de área construída no meu terreno. Então, essa é uma forma de concretizar a aplicação do princípio da função social da propriedade. Isso é feito via plano diretor. O plano diretor que fala, olha, nessas áreas da cidade eu quero um coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 3. Nessa outra, igual a 4. Por quê? Porque eu quero adensar bem essas áreas. São áreas dotadas de boa infraestrutura. Isso está definido no plano. O plano que eu tenho para a cidade é esse. Tentar aproximar emprego de moradia. Então eu quero
estimular a construção de moradias em áreas centrais da cidade, dotadas de boa infraestrutura e de oferta de empregos. Para aproximar moradia e trabalho e melhorar, inclusive, a questão da circulação na cidade. As pessoas... Evita-se que as pessoas passem tanto tempo para se deslocar entre a sua residência e o trabalho, aproximando casa e trabalho. Se isso está no plano, se essa é uma diretriz do plano, é um objetivo do plano, para o poder público conseguir concretizar esses objetivos, ele precisa de instrumentos jurídicos. Um deles é esse, a fixação de coeficientes mínimos de aproveitamento. Então, se eu tenho um terreno numa área central da cidade, eu vou ter que construir um mínimo ali, sob pena de aplicação das sanções que a gente vai ver, previstas aí no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição. Né? Então, isso é cumprir a função social da propriedade. Quando o proprietário atende esses coeficientes de aproveitamento mínimo previstos no plano diretor, ele está dando função social para a sua propriedade. Ele está usando os poderes que ele tem de proprietário, que é usar, gozar e dispor da coisa, não só em proveito próprio, mas em proveito coletivo. Não só em proveito próprio, mas para fins de execução do plano urbano. Do plano de crescimento, de ordenação do espaço urbano que o Estado criou via plano diretor. Via lei que instituiu o plano diretor. Como é lei, né, como esse coeficiente de aproveitamento mínimo é previsto em lei, ele precisa ser cumprido. Se ele não for cumprido, o proprietário sofre as sanções previstas no artigo 182, parágrafo 4º da Constituição Federal, porque ele estará descumprindo a função social da propriedade. Urbana, no caso. Né? É o mesmo raciocínio da função da função social da propriedade rural. Né? Se eu tenho um latifúndio improdutivo, não dou uma utilização para o meu imóvel rural, eu vou sofrer sanções, desapropriação com pagamento em título da dívida agrária, né? Título da dívida pública, resgatáveis em até 20 anos. Por quê? Porque eu não dei um aproveitamento mínimo ao meu imóvel rural. Descumpriu a função social da propriedade rural. Aqui é a mesma coisa, aqui é o descumprimento da função social da propriedade urbana. Em muitos casos, o proprietário atende ao coeficiente de aproveitamento mínimo, né? Tem o índice construtivo, está atendido, ele tem um terreno de coeficiente de aproveitamento mínimo igual a 4. Ele tem um terreno de 1.000 metros quadrados, ele construiu 4.000 metros naquele terreno. Então, matematicamente, ele cumpriu o índice de aproveitamento mínimo previsto no plano diretor. Mas ele deixa o imóvel vazio, sem utilização, abandonado, muitas vezes. Um problema sério que existe, né? Nas médias e grandes cidades brasileiras. Imóveis abandonados, muitos deles, inclusive, de propriedade pública. Né? Então, o plano diretor pode fixar um coeficiente de aproveitamento mínimo para esse imóvel. Olha, imóvel situado na área central tem que ter uma utilização de no mínimo 60% ou 70%. Não pode ter uma ociosidade maior do que 30%, porque senão vai sofrer as sanções do artigo 182, parágrafo 4º. Ah, mas eu cumpri o índice construtivo. O que adianta cumprir o índice construtivo e não ocupar o imóvel? Deixar o imóvel abandonado numa área central da cidade dotada de boa infraestrutura. Isso prejudica o planejamento urbano. A administração não consegue alcançar os objetivos previstos no plano diretor. Porque o proprietário não dá uma utilização para aquele imóvel, situado numa área com boa infraestrutura urbana. Desse jeito, vai ser impossível aproximar moradia e trabalho, adensar áreas dotadas de boa infraestrutura, melhorar a circulação, que é uma das funções sociais da cidade, como a gente viu, criar oportunidades habitacionais, tentando diminuir o déficit habitacional, que é grave nas nossas cidades. A habitação digna também é uma função social da cidade. Então, para o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, o Estado precisa
utilizar determinados instrumentos. Um dos instrumentos que ele usa é esse, a fixação de coeficientes mínimos de aproveitamento, com base no princípio da função social da propriedade. O princípio da função social da propriedade é instrumental em relação ao princípio do pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Claro que esses parâmetros precisam ser fixados no plano diretor de forma objetiva. Matemática mesmo, como eu disse, né? Coeficiente de aproveitamento igual a 3, igual a 4. Então, o proprietário compra um terreno, compra um imóvel, ele já sabe de antemão qual é o coeficiente de aproveitamento mínimo naquela área. Para aquele imóvel, ele tem a obrigação de saber, porque é lei. Lei municipal. Ninguém pode alegar que desconhece a lei. Tá? Então, é uma limitação ao direito de propriedade. É uma limitação. É um exercício de poder de polícia estatal. Mas com uma fixação de obrigação de fazer, né? E não só uma obrigação de não fazer. Quer dizer, você tem que dar uma utilização mínima para o seu imóvel. Sob pena das sanções que a gente vai ver. Agora, como é uma limitação ao direito de propriedade, como é exercício do poder de polícia, tem que ser fixado com base em parâmetros objetivos. Não pode ser algo totalmente subjetivo. Chega o fiscal da prefeitura, olha lá o imóvel. Não, esse imóvel aqui está descumprindo a função social. Não. Tem que ver exatamente se a utilização está ou não compatível com aquele índice de utilização mínimo previsto no plano diretor, matemático, aquele parâmetro previsto na lei que instituiu o plano diretor. Então, em respeito ao direito de propriedade, esses parâmetros têm que ser objetivos. A melhor forma de fazer isso é matematicamente, né? Criando o coeficiente de aproveitamento mínimo, 3, 4, 60% de utilização, tamanho máximo de lote. Então, um lote situado numa área central da cidade tem que ter o tamanho máximo de, sei lá, 2 mil metros quadrados. 3 mil. Por quê? Porque é uma área dotada de boa infraestrutura. Não posso ter lotes de 10 mil metros quadrados. Tem que tentar dividir o máximo possível de lotes para aumentar a densidade construtiva naquela área. Aumentar a densidade populacional naquela área. Tentar atingir esse objetivo previsto no plano diretor. Em caso de descumprimento do princípio da função social da propriedade, né, ou seja, nas hipóteses em que o proprietário não atende a esses coeficientes de aproveitamento mínimo para o seu imóvel, a Constituição Federal previu a imposição de determinadas sanções, artigo 182, parágrafo 4º. Que sanções são essas? Parcelamento, edificação ou utilização compulsórios dos imóveis, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamentos em título da dívida pública. Então, se o proprietário não dá ao seu imóvel um aproveitamento mínimo, conforme os parâmetros previstos no plano diretor, ele será notificado pelo poder público municipal para parcelar o seu imóvel, ou seja, se o lote está acima do tamanho máximo permitido para a área, ele vai ser obrigado a dividir o lote. Parcelar, né? Parcelar é o termo geral que subdivide em lotear e desmembrar, né? Parcelamento, pela lei 6766 de 79, existem duas espécies, né? O loteamento, que é a divisão em lotes, e o desmembramento, que é a divisão dos lotes sem criação de novas vias, enfim. Mas ele vai ter que dividir o lote de algum jeito. Um desdobro do lote, vai ter que fazer alguma coisa. Porque o lote dele está num tamanho máximo ao permitido ali. Ele está dando uma utilização inferior ao mínimo previsto no plano diretor. O diretor fala, olha, nessa área você não pode ter imóvel, lote acima de 2 mil metros, 3 mil metros. Tem que dividir esse lote aí, vai criar 2 de 1.500, pronto. Ou 3 de 1.000, mas vai ter que dividir. Muitas vezes criando ruas, né, no meio dos lotes que são criados, para aumentar a circulação, criando calçadas para incentivar o trânsito de pedestres, mobilidade ativa, né? Então, de acordo com os objetivos que o plano diretor tem para a cidade, os instrumentos de política urbana podem ser utilizados.
todos esses previstos na legislação, especialmente no Estatuto da Cidade, na Lei 10.257 de 2001. A gente vai ver bastante aí ao longo do curso. Se ele está com um imóvel abandonado, um lote, terreno baldio, abandonado, vazio, sem construir nada, ele será notificado para edificar naquele imóvel. Então, se ele está com um lote em tamanho acima do permitido, ele será notificado para parcelar. Se ele está com um terreno abandonado, baldio, sem utilização nenhuma, ele será notificado para edificar na área. Edificar atendendo os coeficientes de aproveitamento mínimo previsto no plano diretor. E se ele construiu, atendeu o coeficiente de aproveitamento mínimo, mas deixou o imóvel abandonado, largado, ele será notificado para utilizar compulsoriamente o imóvel. Então, por isso que é parcelamento, edificação e utilização compulsórios de imóveis urbanos. O município de São Paulo tem, na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, um departamento que cuida só disso. Verifica se os imóveis estão sendo utilizados de acordo com os coeficientes de aproveitamento mínimo previsto no plano diretor. Se não estiverem, notifica para parcelar, edificar ou utilizar compulsoriamente o imóvel. Se o proprietário não atende essa notificação, ou seja, não parcela, não edifica, não dá uma utilização mínima para o seu imóvel, né? Não entra com pedido de alvará de construção, não entra com pedido de licença de funcionamento, não apresenta um projeto de edificação, não apresenta um projeto de parcelamento, no prazo previsto em lei, né? Ele sofrerá uma outra sanção, que é o IPTU progressivo. IPTU progressivo no tempo. Então, a alíquota incidente sobre o valor venal do imóvel vai sendo aumentada durante 5 anos. Por quê? Porque ele descumpriu a função social, ele não deu uma utilização mínima para o seu imóvel. Desatendeu ao que impõe o plano diretor na área. Então ele sofrerá esse IPTU progressivo até que ele dê uma utilização de acordo com o plano diretor. Quando ele der, ele deixa de sofrer esse IPTU progressivo. A alíquota volta à alíquota normal, ordinária, né? Caso contrário, se ele continuar descumprindo a função social da propriedade, a alíquota vai aumentando durante 5 anos. Por isso que é o IPTU progressivo no tempo. Agora, se depois de 5 anos chega na alíquota máxima, que é 15%, né? A gente vai ter aula especificamente sobre esse instrumento, né? Mas o Estatuto da Cidade prevê, Lei 10.257, que o limite, a alíquota máxima é 15%. Chegou na alíquota de 15%, continuou descumprindo a função social da propriedade, aí ele vai sofrer sanção com pagamento em títulos da dívida pública. Desapropriação com pagamentos em títulos da dívida pública. Então aqui fica parecido com a desapropriação para fim de reforma agrária, né? Mas aqui não é reforma agrária, é reforma urbana, né? Então, ele não vai receber, não vai ser desapropriado com o pagamento prévio e justo em dinheiro, não. O pagamento vai ser posterior, né? Ele vai receber os títulos resgatáveis em até 10 anos. Vai receber tudo só daqui a 10 anos. Por quê? Porque descumpriu a função social da propriedade. Não deu uma utilização mínima ao seu imóvel. Esse instrumento, ele é regulado com normas gerais pelo Estatuto da Cidade, pela Lei 10.257 de 2001, artigos 5º a 8º. Então, esses instrumentos sancionatórios foram previstos na Constituição Federal, artigo 182, parágrafo 4º, e foram detalhados, norma geral, né? Lembra que a competência para edição de normas de direito urbanístico é concorrente, né? A União edita normas gerais, estados e municípios normas suplementares. Então, norma geral que vale em todo o território nacional, prevista no artigo 5º a 8º da Lei 10.257 de 2001. Regula em todo o território nacional a aplicação desses instrumentos aí que vocês veem no slide. Parcelamento, edificação e utilização compulsórias, IPTU progressivo no tempo
e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, previstos nos artigos 5º a 8º da Lei 10.257 de 2001, o nosso Estatuto da Cidade, a principal lei de direito urbanístico no Brasil. Então, em caso de desrespeito ao aproveitamento mínimo, o proprietário vai sofrer essas sanções de forma sucessiva. Tá? Primeiro vai ser notificado, se descumpriu IPTU progressivo, se continuou descumprindo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública. Certo? Tudo isso como forma de obrigar o proprietário a cumprir a função social da propriedade do seu imóvel. Outro princípio importantíssimo do direito urbanístico brasileiro é o princípio da cooperação público-privada no processo de urbanização. Bom, as mazelas das nossas cidades são muitas. Principalmente as médias e grandes cidades brasileiras têm inúmeros problemas, né? De todos nós conhecidos. Problema de transporte público, falta de saneamento básico, trânsito excessivo, falta de moradia digna, favelas, loteamentos clandestinos, loteamentos irregulares, ocupações em áreas de preservação ambiental, inúmeros problemas, né? Déficit de moradia gigantesco no Brasil. Muito difícil para o Estado resolver tudo isso sozinho. O Estado não tem nem dinheiro para isso. Né? Vive aí às voltas com problema fiscal. Falta recursos para tantas necessidades, né? O cobertor curto da administração pública. Então, é interessante que a administração pública chame a iniciativa privada para ajudá-la nesse processo de urbanização. Então tá aí o princípio da cooperação público-privada no processo de urbanização, previsto no artigo 2º, inciso 3 do Estatuto da Cidade, da Lei 10.257 de 2001. Então, o poder público pode chamar a iniciativa privada como para figurar como parceira nesse processo de urbanização. Isso ajuda a suprir a insuficiência de recursos públicos. Veja, regularização fundiária, por exemplo, construção de habitação social, obras de saneamento básico. O Brasil tem uma carência enorme de saneamento básico, especialmente na questão da coleta de esgoto, né? Mais de 50% da população sem coleta de esgoto, ou quase 50%. Né? Então, tudo isso custa muito dinheiro. Então, o poder público chama a iniciativa privada para ajudá-lo nesse mistério, nessa função de organizar o espaço urbano, de garantir o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Claro que a iniciativa privada só vai entrar nessa parceria se for lucrativo para ela. E o poder público tem alguns instrumentos de política urbana para fazer com que seja lucrativo para a iniciativa privada financiar a organização do espaço urbano. Alguns desses instrumentos eu coloquei aqui para vocês. Né? Por exemplo, as operações urbanas consorciadas, o próprio nome já diz, né? São consorciadas, é um consórcio que é feito entre o público e o privado. Claro que o privado vai investir, então ele vai querer lucro, e a administração vai usar esse financiamento para organizar o espaço urbano, e o particular vai lucrar com esse financiamento. A gente vai ver como é que isso funciona. Né? Basicamente pela venda de potencial construtivo. Né? Existe também a outorga onerosa do direito de construir, que também é um instrumento de cooperação público-privada, né? O chamado urbanismo de concertação, típico da administração consensual, né? Ao invés da administração impor poder de polícia, impor normas, vamos chamar a iniciativa privada para juntos atingirmos as finalidades previstas
no plano diretor. A concessão urbanística também é outro instrumento muito interessante de cooperação público-privada no processo de urbanização, de urbanismo de concertação. Está previsto na Lei Municipal 14917 de 2009, Lei do Município de São Paulo, está previsto no Plano Diretor Municipal também. A outorga onerosa está prevista nos artigos 28 a 31 do Estatuto da Cidade e a operação urbana consorciada nos artigos 32 a 34 do Estatuto da Cidade. Vocês vão ver, ao longo do curso, esses instrumentos de forma específica. Instrumentos típicos do chamado urbanismo concertado, né? Um método de urbanismo chamado urbanismo concertado, que é aquele em que a administração chama a iniciativa privada para ajudá-la no processo de urbanização, especialmente para fazer frente à carência de recursos públicos, né? Cada um desses instrumentos vão ser estudados em momento próprio, mas são instrumentos típicos do urbanismo de concertação. São instrumentos baseados no princípio da cooperação público-privada no processo de urbanização. Certo? Então, pessoal, ficamos hoje por aqui. Na próxima aula, continuaremos com o estudo dos princípios do direito urbanístico brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Tchau!